Olá, minha gente do esporte de Guaxupé e de toda a região, grande abraço a todos, bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 16 de maio de 2024, quinta-feira. Panorama Esportivo trabalhando em nome de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Casa do Encanador, Armazém das Bebidas, Restaurante e Marmitaria Sabor Mineiro, Banquim, correspondente Banco do Brasil. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zayati? Bom dia. João Augusto, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Bora lá começar mais esta quinta-feira com muitas informações, muitos esportes. Mesmo que um dia meio atribulado, a gente vai dar todos os detalhes, inclusive da partida de pessoas importantes no esporte. E a gente vai trazer também aqui no Panorama Esportivo. Bom dia, Martinho, tudo bem? Bom dia, Rafael, bom dia, João Augusto, bom dia, Marcão, Paulinho, Mãe de Ná, bom dia aos ouvintes da 106,5. Hoje nosso panorama tem muito para falar de esporte, mas nós também temos outros comentários. Martinho, Paulo Júnior, Paulinho, Mãe de Ná, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, ouvintes do Panorama Esportivo. Marcos Solomão, beleza? Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes do Panorama Esportivo da Rádio Clube. Então vamos lá, pessoal. Para começar, até então a gente fala, sempre a gente tem que contextualizar com o assunto mais pertinente do dia. E a gente tem até então aqui a informação da partida de 3 pessoas muito ligadas ao esporte, de modo geral. Faleceu pela manhã de hoje o narrador Silvio Luiz. Na madrugada, que não teria como ser diferente, teria que ser na madrugada, né? Antero Greco e também o Apolinho. A gente tem aqui até uma abertura do programa e depois nós vamos contextualizar, falar um pouco mais sobre os 3. O que é que eu vou dizer lá em casa? Hoje perdemos 3 ícones do jornalismo esportivo brasileiro: Antero Greco, Silvio Luiz e Apolinho. Antero Greco, com sua serenidade e sabedoria, nos ensinou que futebol se joga com os pés, mas se ganha com a cabeça. Suas análises sempre foram certeiras e nos inspiraram a ver além das jogadas. Silvio Luiz, o mestre das narrações vibrantes, nos brindou com momentos inesquecíveis ao longo dos seus anos. Seu bordão é do Brasil, lembra? Ele não gritava o gol, ele dava aquele grito de ecoará para sempre em nossos corações, emocionando gerações de apaixonados por futebol. Rapaziada do bem, Apolinho, com sua voz única e irreverente, trouxe humor e descontração para as transmissões esportivas, nos lembrava da alegria de compartilhar a paixão pelo esporte. Que a memória desses grandes comunicadores continue viva, inspirando novas gerações e amarem e respeitarem o jornalismo esportivo. Descanse em paz, Antero Greco, Silvio Luiz e Apolinho. O texto é do nosso companheiro Bruno Schum. Bora lá, pessoal, falar um pouco mais sobre a partida dos 3. São 3 ícones, cara, e eu quero abrir aqui falando um pouco mais sobre, pra mim, um dos maiores da geração. Falo de Antero Greco. Por que eu tô dizendo isso? O jornalista que estava tratando contra um tumor cerebral nos últimos anos, desde o meados de 2022, ele chegou a afastar, chegou a voltar pro Sport Center, e ele, para mim, é uma das maiores referências, inclusive, pra gente tornar o panorama esportivo descontraído. E não aquele panorama para dar realmente a notícia pontual de resultado e a resenha do jogo. E o Sport Center que ele fazia na ESPN sempre foi muito descontraído. Ele ao lado de Paulo Soares, o amigão, e tem passagens icônicas, as quais inspiram qualquer comunicador que seja. Ele partiu nessa madrugada, inclusive a gente já tinha visto que desde sábado o seu companheiro, o seu fiel escudeiro Paulo Soares, tinha publicado um texto despedindo de Antero Greco, que ele estava sereno, porém desligado.
que poderia ser a qualquer momento, e os médicos não tinham mais nada a fazer. Então, o velório, inclusive, de Antero Greco acontecerá a partir do meio-dia, sepultamento dele às 16 horas, em São Paulo. O Antero Greco foi um dos jornalistas mais respeitados da crônica esportiva brasileira. Formado pela USP, ele passou pelo Diário Popular, Diário de São Paulo, Estadão, Folha de São Paulo, Grupo Bandeirantes, entre outros veículos. Um palmeirense discreto, mas Antero Greco contava com a simpatia de torcedores dos outros clubes pela maneira como conduzia seus comentários. Foi na televisão que o jornalista ficou popular, bem mais popular, conduzindo a apresentação do programa Sport Center da ESPN ao lado de Paulo Soares, o Amigão. O bom humor da dupla chamava atenção no noticiário noturno, que teve grande audiência. Antero Greco foi um dos primeiros contratados da emissora, ainda em 94. Nos últimos anos, com a evolução da doença, o jornalista diminuiu as aparições do canal, restringindo apenas participações pontuais em programas da sua própria casa. O esporte, inclusive, de modo geral, está de luto com a partida de Antero Greco. João Augusto. Ô, Rafael, eu tenho uma passagem com o Antero Greco, 2018, é claro, meu filho mora em São Paulo, e nós fomos almoçar na Paulista, lá no shopping center, lá na Avenida Paulista, São Paulo, e eu fiquei assim distante do Antero Greco, eu estava junto com o Flávio Prado, esse jornalista esportivo, questão de 2 metros, nós numa mesa aqui, 2 metros, e do outro lado estava o Antero Greco e o Flávio Prado, com a mesma irreverência dele, os dois, rindo, conversando. O esporte hoje, o futebol, de uma maneira geral, precisa da alegria, precisa da felicidade, precisa ser alegre, enfim. E o Antero Greco, eu também, Rafael, no programa dele, no Sport Center, junto aí com o Paulo Soares, eu ficava esperando, passava de meia-noite e meia que eu começava, para ele dar o resumo final de tudo que teria acontecido já durante a semana ou durante o dia passado, enfim. Então, é um jornalista aí, o Antero Greco, que a sociedade, como a gente sempre gosta de falar, né? É uma lacuna aí que dificilmente ela será preenchida. Vai aparecer alguns que cheguem próximo, perto, mas é muito difícil pela irreverência, pela alegria, pela felicidade que ele, Antero Greco, fazia o esporte. Mais de 50 anos dedicados à crônica esportiva, coberturas esportivas e transmissões, Martim. É chão, hein? É muito chão, Rafael, muita experiência, e pelo fato de ser jornalista, ele tratava das polêmicas dentro do esporte com muita segurança, porque polêmica no esporte tem mesmo, e a gente, quando vê uma polêmica, a gente trata dessas polêmicas, mas ele tinha um cuidado muito especial, nunca procurando sair daqueles que era realmente fato, ou seja, um jornalista profissional. E além do mais, né, como vocês já disseram, a qualidade do humor e da apresentação ao lado do Amigão fazia do programa um programa muito gostoso de ser assistido, e as informações que trazia nos ajudavam muito. A gente usa muito disso aqui no Panorama Esportivo, com muito bom humor, que é as piadas de quinta série, que sempre foram o principal viés de humor do programa Sport Center, comandado por Antero Greco. Sempre adorou essas piadas de quinta série. A gente imaginava, Martim, Paulinho, Marcão e os ouvintes, a forma que ele fazia, ele e o Amigão faziam o Sport Center, ou ele saía aqui fora dançava, ou a forma dele, cantava juntos, entendeu? Essa alegria, gente, eu volto a falar, o Antero Greco marcou. Outro que partiu na manhã desse dia 16, que morreu nessa quinta-feira, o locutor esportivo Silvio Luiz, aos 89 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Não há informações ainda sobre o velório e sepultamento. Silvio era casado com a cantora Márcia desde 1989. Deixa 3 filhos, o Alexandre, Andréia e André. Silvio Luiz Pérez Machado de Souza nasceu em 34 na capital paulista. A carreira na comunicação teve influência da irmã, a ex-atriz Verinha Dercy, morta aos 32 anos, vítima de feminicídio. Silvio participou de 2 novelas, Éramos 6 e Cela da Morte, como ator ao lado da irmã. Antes de se consolidar como um dos maiores locutores esportivos do Brasil, Silvio Luiz foi árbitro de futebol entre o fim da década de 60 e início de 70. No jornalismo, foi diretor da programação da Rede Record, trabalhou em diversos veículos como Rádio Bandeirantes, Record, TV Excelsior, SBT, TV Paulista, entre outros. Como narrador,
participou de diversas Copas do Mundo e foi uma das principais vozes do esporte brasileiro nas últimas décadas. Os bordões criativos ganhavam o público e o tornavam famoso. A gente tem aqui, ó, ele sempre falava, né, Paulinho? Você como um locutor esportivo, você vai lembrar desses daqui, ó. Está valendo. Acerta o seu daí que eu arredondo o meu daqui. Olho no lance, confira comigo no replay. Pelas barbas do profeta, o que é que eu vou dizer lá em casa? Pelo amor dos meus filhinhos. Balançou o capim do fundo do gol. Foi ele, o craque da camisa número 10. E tem uma também que o pessoal lembra muito bem, que ele usava demais. Quando o jogador recebia uma falta, ele veio de falar e falava, tá lá um corpo estendido no chão. Então, ele usava muito esse termo, né? O grande Silvio Luiz. Esse eu acompanhei de muito tempo, viu, Rafael? Exatamente. O amor dele pelo futebol fez candidatar por 2 vezes para presidir a Federação Paulista de Futebol. Em 82, teve apenas 4 votos, perdendo para José Maria Marim e Nabia Bichedi. 3 anos depois, dobrou o número de votos com 4, mas ainda suficiente para ser eleito. Então tem aí o Silvio Luiz sempre muito atuante. Nas suas aparições mais recentes, ele estava trabalhando na Record, onde comandava a transmissão destinada aos jogos do Campeonato Paulista, ao lado dos humoristas o Carioca e do Bola, os dois ex-Pânico na TV. E ele fazia uma transmissão totalmente diferenciada, levando em conta que ele levava aquele viés do rádio, mas para o podcast, para a TV, para as novas participações. E ele, como é um cara de vanguarda, ele conseguiu adequar o seu padrão arcaico, histórico e muito bem feito com algo atual, moderno, e ficou perfeito as suas narrações. Silvio Luiz nos deixa nesta manhã e marca também a história, pessoal. Se a gente analisar, Rafael, todos os narradores, isso é natural. De rádio, televisão, essa gente como o Martim narra bem, o Paulo Júnior também é outro, muito competente. Então, cada um tem um modelo, tem um padrão de narrar jogo. E o Silvio Luiz tinha o dele. Em outras emissoras também, e o Silvio Luiz, você pode, a audiência. Eu gostava de assistir jogo na televisão com o Silvio Luiz. Essa alegria, essa irreverência que ele tinha, né? Com todos esses hits que você passou aí, o Silvio Luiz é outro também que, da forma que ele trabalhava, que ele fazia o esporte, a narração dele, do Silvio Luiz, eu acho que não vai chegar outro. Perto pode ser, mas igual o Silvio Luiz não vai ter. Mas para quem não sabe, o Silvio Luiz, no programa da TV fechada que ele fazia com o Carioca e com o Bola, ele pegava os melhores momentos das partidas para fazer a sátira do lance. Exato. E não comentar ou falar com seriedade sobre o futebol. Era 3 humoristas ali, Silvio Luiz, o Carioca e o Bola, fazendo sátira dos lances da partida. Ele era um cara muito eclético, já ficou claro isso aqui. E outra coisa, era super original. Ele não tinha nada que fosse de alguém. Era muito mais fácil alguém ter alguma coisa que ele criou e implantou. E inclusive a voz, o tom de voz, a entonação da narração, tudo cabia dentro dos bordões que ele, né? Ou seja, foi uma pessoa que realmente nasceu para brilhar. E outra coisa que eu mais admirava nele é um cara carismático. Eu nunca ouvi dizer que Silvio Luiz estivesse envolvido em alguma coisa que pudesse causar polêmica, né? Ou seja, além disso, foi um exemplo também como pessoa. Agora, os bordões, Martinho, você também como narrador esportivo, marcaram uma geração. E é difícil, a gente sabe o quão difícil é criar esse tipo de bordão e que perdura por décadas, né? Com certeza, Rafael. E a gente ali, às vezes, esses bordões, eles nascem até com naturalidade. Às vezes você está ali naquela correria de falar que você tem que falar e pensar tudo ao mesmo tempo, aí sai alguma coisa. E aquilo acaba... A gente acaba gostando daquilo, o pessoal, o ouvinte já gosta e aquilo fica. E no caso dele, né, ele sempre tinha essa criatividade. Tanto é que não tinha um bordão, tinha vários bordões. Tinha bordão para o gol, bordão para falta, um bordão para cobrança de escanteio, um lance perigoso e tudo isso. Ou seja, e era gostoso de ouvir, era gostoso. Terceiro, que nos deixou nesse dia 16/5, quando soube em 2022 que o Washington Rodrigues, o Apolinho, havia descoberto a doença que o debilitou até a morte, minha mais sincera reação foi dizer diretamente a ele, depois ao filho Bruno e aos amigos mais próximos, que nós, ouvintes deles, não estávamos preparados para perdê-lo. E não era do nada.
Ao longo das últimas 6 décadas, o Washington era para mim e para muitos da minha geração mistura de João Saldanha com Chacrinha, bem-humorado, criativo, jovial e carismático. Transformou-se em um showman nos anos 70 e a partir de então foi mais do que um mero comunicador. Tô lendo aqui O Velho Apolo por Gilmar Ferreira, da Rádio Globo. Foi o Pelé do rádio esportivo, entregando mais do que informação, inteligentemente, o mais vascaíno dos rubro-negros. Espécie de criador e criatura, um pau com formiga para quem ousasse disputar a audiência com ele. Difícil imaginar que, nascido nas quadras de futebol de salão da Vila Isabel, o Washington não tenha sido um jogador profissional, e dos bons, mas por seu jeito malandro e espirituoso, talvez tenha sido dos primeiros a levar para os microfones do rádio carioca o jeito boleiro de se comunicar com o torcedor. Fosse ele Geraldino ou Arquibaldo. Quem não lembra disso, hein? O Washington Rodrigues, o Apolinho, o vovô garoto que passava as férias na Disney, partiu na noite desta quarta para quinta-feira aos 87 anos. Meu rádio ficará em silêncio por um bom tempo, até que sua ausência à mesa seja apenas uma saudade. Apolinho também, que não só foi um comunicador, narrador esportivo, mas ele também foi presidente do Flamengo Futebol Clube, João Augusto. Olha, Rafael, é outro Clube também. De regatas Flamengo, né? Justamente. Para você ver, jornalista esportivo, né? Como aí o Apolinho, que nos deixou. Olha, é outro também, gente, pelo trabalho, pela forma, a seriedade, a facilidade que ele tinha, né? Para lidar com o trabalho no jornalismo esportivo. Então, é outro também que, pelo o que ele fez para o esporte, para o futebol, gente, jamais vai ser esquecido por nós, né? E outra coisa também, de jornalista, ele passou a presidente do Flamengo, foi presidente aí do Flamengo, gente. Então, é outro também que dificilmente vai ser esquecido, né? Você vai estar na memória dos brasileiros, né? Pela sua forma de trabalhar, pela sua facilidade de trabalhar, pelo companheirismo, amigo que era, né? Ele não era desse jornalista traído, ele era muito sério, entendeu? E, além disso, ele ajudava, colaborava com aqueles que estavam aprendendo, que o mundo hoje está dessa forma. Eu sei, tem alguém que está vindo, ele que se vira, não, o Washington, o Rodrigo, o Apolinho, ele dava a mão para aquele que estava subindo, que estava crescendo. Então é outro aí que vai ficar na saudade. Você sabe por que do Apolinho? Vocês sabem por que disso? Não sei, Rafael. O que acontece? O Washington comandava o show do Apolinho na Rádio Tupi. O apelido Apolinho surgiu enquanto era repórter na Rádio Globo. Na época, a empresa tinha comprado equipamentos de comunicação que os astronautas utilizaram na missão Apollo 11. Entre esses estava o microfone utilizado por ele. Aí lá vai o Washington Rodrigues com o seu Apolinho, dizia Valdir Amaral. Nossos sentimentos, então, a toda a família do Apolinho, que realmente marcou a história. Essa irreverência do simples nome do microfone, se tornar o nome dele, se tornar um ícone da comunicação, mostra a grandeza do Apolinho também, né, gente? E o Apolinho viveu numa era, né, onde o narrador de futebol, cada um tinha o seu estilo. Eu me lembro muito bem do Fiore Giotti, que era competente, e o Osmar Santos, que ainda é vivo, era o pai da matéria, e o Apolinho. Desses três, tinham cada um seu estilo diferente, mas não concorriam entre si, porque eles sabiam dos seus potenciais, e Apolinho deu um grande exemplo com relação a isso, porque ele tinha uma característica específica, principalmente na Rádio Tupi, onde ele ficou muito mais tempo, né, Rafael? A sagacidade dele, né? Isso, então, ou seja, eu mesmo que gosto de narrar, sempre fui metido a narrar, vamos dizer assim, a grande realidade foi esta, mas eu sempre me inspirava em Apolinho, Osmar Santos, Fiore Giotti, porque era o que tinha de melhor. E tá aí, infelizmente, o Apolinho partindo também. Que dia pro esporte, hein, Paulo Júnior? Pois é, o Apolinho grande, o Apolinho, quando ele chamava o repórter, o Apolinho, falava, vem aí o homem de 6 Copas do Mundo, o Apolinho. Então, ele era muito, muito competente naquilo que ele fazia. Fica aqui então nossa mensagem, nossa homenagem a esses 3 ícones da comunicação. Com certeza vocês vão se lembrar de
trechos históricos dos três. Eu tenho certeza que você tá, às vezes a pessoa fala assim, mas quem será? Um ou outro, mas eu tenho certeza absoluta que você sabe quem é. Colocando um trecho de um, colocando um trecho de outro, você sabe. Nós vamos fazer isso ainda no decorrer do programa. Pode ser, pessoal? Beleza. A gente vai fechar o primeiro bloco do Panorama Esportivo. Eu quero passar a mensagem para você do nosso patrocinador. Por favor, Marcão, chegando no horário do almoço, a gente tem que falar também do restaurante Sabor Mineiro. É isso aí, Rafael. Você que está com fome, na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E no restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. E no dia 6 de junho, grande reinauguração à noite. Isso mesmo, o restaurante Sabor Mineiro também funcionará à noite com várias porções deliciosas. Vaca atolada, a famosa vaca atolada, porção de torresmo, várias comidas típicas mineiras. Então já marque aí, dia 6 de junho, a partir das 17 horas, reinauguração do restaurante Sabor Mineiro. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Atenção, aposentados e pensionistas. Precisando de um dinheirinho a mais? Além da menor taxa de juros para seu empréstimo consignado, temos também crédito automático que pode antecipar o seu 13º salário. Banking, o agente financeiro mais banco do Brasil, Rua Dr. João Carlos, 159, Centro de Guaxupé, em frente aos Correios. Telefone 355-13909. Banking, o seu agente financeiro. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5841. Fone WhatsApp 3559-6789. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E aqui no restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. Restaurante Sabor Mineiro, aberto todos os dias a partir das 10h45. Faça-nos uma visita e traga a sua família. Estamos localizados na Rua Tenente Querubim, 238, Centro de Guaxupé. Faça seus pedidos através do telefone 35-99208-9857. Restaurante Sabor Mineiro. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Bora, pessoal, seguimos aqui com o Panorama Esportivo e agora sim, rapidamente, notícias locais, João Augusto. Tá CPTV de futsal. Tá em segunda fase, né? Jogo que acontece hoje em Passos.
Só acontecem 2 jogos. Primeiro jogo, 20h30, Monte Santo de Minas e Alpinópolis. Segundo jogo, às 21 horas, Passos e Cabo Verde. Em Piranguinho, primeiro jogo, 20h30, Delfim Moreira e Passa 4. Segundo jogo, 21 horas, Piranguinho e Baipendi. Em Ouro Fino, 2 jogos também. Primeiro jogo, 20h30, Andradas e Jacutinga. Segundo jogo, 21 horas, Ouro Fino e São João da Mata. Em Três Pontas, 20h30, Três Pontas e São Bento Abade. Fechando os jogos de hoje em Campanha, 20h30, Campanha e Cambuquira. Jogos aí da segunda fase da Taça PTV de futsal, aí os jogos de hoje. Fechou, João Augusto. Vamos falar então da Copa Alterosa. A Copa Alterosa, você às vezes esteve conversando conosco hoje, né? A Academia Constant joga aqui no final de semana com o Grêmio de Divisa Nova, faltando 2 jogos, vencendo os 2 jogos, da Academia Constant, na outra semana, joga aqui também, e uma derrota do América de Monsanto, a equipe da Academia Constant, ela passa para outra fase, mas primeiro precisa vencer os 2 jogos aqui em casa, e ele está pedindo o apoio do torcedor, né, para colaborar, para contribuir, para que a Academia Constant consiga uma vitória já domingo agora, e uma vitória no outro domingo, para tentar a classificação, Rafael. Terceira rodada do Campeonato Mineiro, módulo 2, Paulo Júnior. Exatamente, Rafael. Ontem o Norte bateu a equipe do VEC de Varginha pelo placar de 1-0. O Nacional de Muriaé ficou no empate com o Democrata de Sete Lagoas. A Caldense empatou em Poços com o Boa. E a URT fez 1-0 na equipe do Mamoré. Foram os resultados de ontem, Rafael. Por falar em VEC, tem uma situação interessante aí do VEC, porque tem uns investidores que caíram fora de lá. Quero só ver como é que vai permanecer, né? Aquela história do meio do campeonato, cai fora, como é que fica. Muda muita coisa, né? Na própria classificação, hoje no grupo B, o VEC está em 5º lugar, na penúltima posição, com 1 ponto ganho. Tudo isso ajuda esse embaraço dessa equipe do Varginha. E o Aimorés jogou ontem também, venceu 2-0 a equipe Tupi, Valério Doce e Betim 0-0, completando a rodada aí. Fechou, pessoal, fechamos assim. E Marcão, por favor, Campeonato Brasileiro da Série B. Tamo aí, Rafael. Ontem tivemos vários jogos pelo Campeonato Série B. Ituano venceu o Sport Recife por 1-0, Brusque e Operário 0-0, América Mineiro e Mirassol também 0-0, Ceará 2, Amazonas 1, Ponte Preta 1, Santos 2, Paysandu 1, Goiás também 1. Vamos lá, temos o complemento esse aí já é complemento à rodada, todos os times da Série B com 5 jogos. Todo mundo tem a classificação aí de bate pronto pra gente passar pros amigos ouvintes? Temos sim, Rafael. Vamos lá, João Augusto. Liderando, o Santos tem 12 pontos em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Sport Recife com 12 também. Em terceiro aparece o Goiás com 11 pontos. Na quarta posição, no G4, tem o Vila Nova, tem 9. O América Mineiro também 9. Na sexta posição, o Ceará com 8 pontos. Com 8 pontos na sétima posição vem o Operário do Paraná. Em oitavo também a Chapecoense com 8 pontos. Em nono é o Mirassol, também 8 pontos. O Coritiba está na 10ª posição, tem 7 pontos. Em 11º, o Avaí também 7. Em 12º, o Novo Horizontino, 6 pontos. 13º vem o CRB de Alagoas com 5 pontos. Em 14º, a Ponte Preta também com 5 pontos. Em 15º, Amazonas com 4 pontos. Com 4 pontos também o Brusque está na 16ª posição. E também o Botafogo vem em 16º com... Sétimo. Em 17º com 4 pontos. Em 18º, o Guarani tem 3 pontos. Na penúltima posição, 19º, o Ituano também 3 pontos. E na última colocação, o Paysandu com 3 pontos. Mas, Paulinho, quem diria, hein? Ituano 1, Sport 0. Caiu o último invicto da Série B. Pois é, pra mim foi a maior zebra da rodada, viu? Porque não esperava de jeito nenhum que o Sport perderia para a equipe do Ituano. O Ituano jogou bem? Fez pro gasto. Agora o Sport é que não jogou nada, né? Rafael, o Sport foi muito infeliz. Jogou muito mais que o Ituano, mesmo jogando na casa do Ituano. Agora, a gente teve um Sport que cansou de desperdiçar oportunidades. Esta foi o grande pecado da equipe do Sport. Chutou muito mais. Nós tivemos um primeiro tempo até muito ruim, sem criação nem de um lado nem de um outro, ou seja, nem de Ituano nem do Sport. Eu acho que o Ituano parecia que tinha rezado uma oração ali daquelas bem forte, porque
não tinha ganhado de ninguém até agora e foi ganhar justamente do líder, né? Que era líder até o momento. Para você ver a disparidade da partida, o Sport teve 70% de posse de bola. Tá doido. Deu 19 chutes, mas também acertou só 2 no gol. Por falar em chutes, eu quero mandar um abraço especial pro meu amigo Dr. Cássio, o que deu o chute, que fez o gol de placa no clube nos últimos dias. Ele mandou o seguinte: a América só errou o alvo ontem, 25 chutes, 5 no gol. Ô João, o América amassou, mas não levou. E só pra deixar claro, perguntei pro Cezinha Veronese, ele bateu a mão na cabeça e falou assim: foi um golaço, Dr. Cássio, viu? Não, o Dr. Cássio ele tem habilidade, né? Dá tapa fácil na bola. Joga muito. Joga muito. Dr. Cássio, joga cedo, joga de terra, joga. Não, grande abraço para o Dr. Cássio. Fala pra mim da América e Mirassol. Rafael, com sinceridade, o América foi muito acima do Mirassol, só que pecou na hora de definir. Eu sempre gosto na hora de finalizar, na hora de matar, na hora de fazer o gol, né? E o Mirassol, com esse resultado, o Mirassol foi bom pro Mirassol. E o América errou muito, jogou mais, só que, volto a dizer, precisa dar na pontaria, quando na hora de definir, na hora de fazer o gol, o América está pecando muito. Isso vem atrapalhando, vem complicando o América, e deixou ontem de somar mais 2 pontos. Estaria no G4. G4 hoje. Marcão, nós tivemos ontem também um empate entre Paysandu e Goiás. Esse jogo também deu até raiva, hein? Olha, Rafael, vou falar a verdade pra você. O jogo foi triste. Eu tive a oportunidade de ver os melhores momentos dessa partida. O Goiás empatou no segundo tempo, quase acabando o jogo. O Paysandu vinha vencendo o jogo por 1-0, mas não vinha dominando a partida não. Um jogo muito equilibrado, com posse de bola por ambas as partes, chutes errados dos dois lados. Eu disse até raiva porque o Paysandu fez o gol e parou o jogo. Parou de jogar. Desistiu de jogar a bola. Tanto é que, Rafael, os chutes a gol mesmo foi muito pouco. O jogo ficou mais concentrado ali no meio-campo, aquele quebra daqui, quebra dali, Paysandu querendo segurar 1-0 e o Goiás martelando até que chegou ao gol de empate. Mas o jogo em si, tecnicamente, foi fraquíssimo. Quem conseguiu um baita resultado ontem foi o novo líder da Série B. O Santos bateu a Ponte Preta fora de casa, lá no Moisés do Carelli. 2-1 pro Santos, Paulo Júnior. Conta pra mim como foi esse jogo. Pois é, o Santos entrou, né? Aquela vontade toda. A Ponte Preta começou a se defender no começo. O Santos fez 2-0. Todo mundo achou que ia ser uma terrível, de uma goleada, né? E depois a Ponte Preta parece que deu uma reanimada, né? Caiu na real e começou a complicar um pouco pro Santos. Fez o seu gol, tentou no finalzinho aí, após aí os 30 minutos aí, o gol de empate aí, mas não foi muito feliz não. O Santos soube segurar essa vitória, que foi muito importante. Mas a Ponte não jogou ruim não, viu, gente? Ela encarou o Santos de igual para igual, viu, João Augusto? E se a gente analisar os 2 gols, né? Mas você achou que o Santos foi bem? Porque eu não gostei do Santos também. Eu falei que a Ponte foi bem. Não, eu sei, eu entendi. Eu tô perguntando se você achou que o Santos foi bem. Porque mesmo com a vitória, eu não achei que o Santos jogou essa bola. Eu vou falar a verdade pra vocês aqui. Eu sei que tem muito santista nos ouvindo agora, mas é a verdade nua e crua. Eu não gostei de nenhum jogo do Santos até hoje. Acho que todos os jogos... Eu gostei contra o Guarani. Eu acho que todos os jogos do Santos ele passou apertado. O Guarani ele foi melhor um pouquinho, mas nos demais aí ele venceu, mas venceu... Não te convenceu? Não, até agora não. Paulo, tem aquela velha história. Se continuar dessa forma, mesmo não, o Santos também, na minha opinião, não foi bem ontem. Ficou devendo. Com 2 gols aí do Gil, um do Gil, outro do Juliano, 2 jogadores. Foi um jogo do Corinthians? O ex-Corinthians, né? Agora, eu até entendo que hoje o placar é o essencial. Mesmo não jogando bem, mas conseguiu o objetivo, que é o 3 pontos, e a ponte, a liderança, ou seja, ficar aí no G4, né? Ou se o Santos continuar dessa forma, mesmo não jogando bem, mas chegando, ganhando o jogo, é importante. Mas que ontem o Santos ficou devendo, ao meu ver, o Santos joga mais. O Santos tá um time acuado, um time assim, parece que sem expressão, e a Ponte foi bem também. Mas o Santos começou muito bem na partida, tanto é que fez 2 gols em 6 minutos, né? 17 e 23 minutos, fez 2-0, achando que ia arrebentar com a partida, e depois caiu. A Ponte Preta subiu de produção, jogou de igual para igual, poderia ter empatado o jogo, não empatou, conseguiu fazer um golzinho ali e acabou o resultado 2-1, mas o Santos não foi nada bem não, eu não gostei do time do Santos. Então não. A questão o começo foi promissor, depois que fez os 2 gols acabou. Aí a Ponte Preta dominou as articulações do Santos até chegar ao seu gol, que não, poderia até ter empatado, mas não conseguiu. Mas
o Santos tem que mostrar muito mais futebol ainda, que a Série B é difícil pra caramba. Agora, como é que o Gil deu aquela cabeçada tirando tanta bola assim do goleiro, Martinho? É a experiência, né, Rafael? Experiência de zagueiro, só que dessa vez ele estava lá na frente. Não era nem para ele estar lá, mas aí já usou da experiência e fez aquele gol que realmente deu um ânimo para a equipe do Santos. O que faltou no Santos neste jogo, e também no geral vem faltando, o Santos não tem uma capacidade muito grande de criar. Você pega o meio campo ali, tem até jogadores experientes e bons, mas na hora da criação, o Santos joga um futebol muito feijão com arroz, muito previsível. O adversário sabe o que vai acontecer. Então fica fácil, de certa forma, jogar contra o Santos. É líder, tudo bem, mas nós estamos falando de Série B, um time que deveria estar na Série A. Então, o Santos tem que se entrosar muito mais e até, de certa forma, também exigir mais dos jogadores, porque ficou claro depois dos 2-0 que este acomodou, exatamente. E o último jogo que nós tivemos ontem pela Série B, não menos importante, mas a gente tem que destacar, o Ceará bateu o Amazonas por 2-1, João Augusto. Tá aí, né? E o Ceará fez o seu objetivo, fez o seu papel diante do Amazonas. O Amazonas, como nós falamos, né? Um investimento muito forte, muito dinheiro, mas dentro de campo, com todo esse objetivo, o Amazonas não vem fazendo um bom papel. E o Ceará vem crescendo. O Ceará está evoluindo, jogo a jogo, e ontem apertado, mas arrancou um resultado positivo. E é o que eu volto a falar. E os 3 pontos na classificação. Agora, Marcão, o Amazonas vai jogar contra o Santos, ganha. Vai jogar contra o Flamengo, dificulta a vida. Mas vai jogar contra uns times inferiores na Série B, vai lá e perde. Perdeu pra Ponte, né? De 3-0. Perdeu pro Ceará agora de novo, não menosprezando nem a Ponte, nem o Ceará, claro, mas o Amazonas está deixando a desejar quando enfrenta time de igual para igual. Parece que eles crescem quando joga contra times maiores, né? Mas o Amazonas também não merecia perder o jogo não, viu? Não? Não, o Amazonas jogou bem pra caramba, teve maior posse de bola, teve mais chutes a gol. Olha, foi um jogo muito equilibrado. É que o Ceará foi mais objetivo e soube aproveitar as oportunidades. Concorda com ele, Martinho? Concordo. Se o Jô não tivesse errado, que o Jô errou um gol debaixo do gol, né? Aí a história teria sido outra, inclusive, porque, né? Ou seja, Amazonas, eu também vi um equilíbrio muito grande, viu, Salomão? Concordo com você plenamente. E o que faltou nessa equipe do Amazonas foi exatamente um pouco mais de pontaria, um pouco mais de calma, coisa de time que está começando mesmo, é normal isso aí, que ainda vai se reencontrar. Agora tem esse mistério, né? Contra gente grande joga bem, enquanto os chamados menores, vamos dizer assim, aí dá aquela fraquejada. Mas foi bom o jogo, valeu pelo placar. Não tem injustiça nenhuma no resultado 2-1 pro Ceará. Se você for analisar Ceará e Amazonas, você fala assim, pô, que jogo banal, né? Mas não foi não, foi um jogo muito legal de assistir, um jogo movimentado, com as duas equipes perdendo gols. Só que, como eu disse, o Ceará foi mais objetivo, mas as oportunidades foram as mesmas. Você falou que o Amazonas ia complicar a vida do Ceará, Paulo Júnior. Complicou, mas não levou. Pois é, rapaz, o Amazonas tem muito que aprender, né? É um time novo ainda, o time é o caçulinha aí da Série B, o time mais novo do Brasil, foi fundado em 2019. Agora, eu acredito que o Amazonas ele ainda vai se encorpar dentro da competição. Tá muito cedo ainda? Tá cedo ainda e ele vai dar muito trabalho ainda. Fechamos. Só lembrando, Rafael, o artilheiro da Série B até o presente momento é o Gustavo Coutinho, atacante do Sport Recife, tem 4 gols. E que foi artilheiro da Série B o ano passado pelo Atlético Goianiense. de Goiás. E o segundo, que é o Paulo Baia, do Goiás, tem 3 gols. É um jogador que vem evoluindo, crescendo aí com a equipe do Goiás. Pessoal, fechamos a Série B, vamos falar de Série A? Série A nós temos uma informação relevante, inclusive nós vamos abrir para discussão. O conteúdo é justamente porque Edinaldo Rodrigues diz que CBF paralisou o Brasileirão por democracia e não pretende estender a data final do torneio. Portanto, vai readequar as datas dentro do calendário já existente, não vai postergar a data final, mas por democracia. Na verdade, a gente acompanhou aí que alguns times manifestaram publicamente que não eram de acordo com a paralisação, outros manifestaram que sim, que era legal, era interessante já fazer a paralisação. E aí, pessoal, eu pergunto para os senhores, pelo jeito que eles conduziram, vocês estão de acordo? Eu tô, Rafael, até pelo seguinte, eu tô de acordo com a paralisação sim, porque já que ele falou que é uma situação democrática, a maioria quis parar.
Então, se a maioria quis parar, a maioria venceu. E eu estou de acordo, sim, em paralisação do campeonato da Série A. Marcão, ontem nós entramos nessa discussão aqui no Panorama Esportivo e eu fui veementemente favorável à paralisação. Porém, eu sou favorável à paralisação desde que tenha fundamento. Por que eu estou dizendo isso? Inclusive, eu vou colocar isso em discussão. Martinho, o Edinaldo, numa decisão, para mim, que foi política, ele faz a paralisação da Série A. Exclusivamente a Série A. Isso não vai mudar a realidade dos clubes do Sul. Então, o que acontece? Ele paralisa por 2 rodadas, apenas a Série A, a Copa do Brasil permanece, tudo. Então, para mim, foi uma atitude falha. Para paralisar do jeito que eles proporam, eu sou contrário. Para paralisar as competições, para dar jogabilidade com condições iguais a todo mundo, deveria ter entrado já pedindo a suspensão na Conmebol, deveria ter feito a paralisação da Série B, da Série C, Série D, deveria ter paralisado a Copa do Brasil e não fez nada, paralisou só a Série A. Por isso, eu acho que a CBF errou em mais uma decisão política. Exatamente, Rafael, porque o futebol brasileiro, tá certo que a Série A é a principal série do futebol, mas não é só a Série A que existe, não é só na Série A que tem times do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do pessoal lá do Sul, né? Na Série B, cortando, na Série A, na Série B não tem nem o time gaúcho. Não, tudo bem, mas da Série C não tem? Na Série D não tem? Série C e D tem. Tem Brasil de Pelotas, tem. Isso. Agora, dos times que foram contrários, que manifestaram contrários à paralisação, Flamengo e Palmeiras. Dos 3 times que não manifestaram um posicionamento definido, Corinthians, Bragantino e São Paulo. Dos times que foram a favor da paralisação, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense e Fortaleza, Grêmio, Inter e Vasco, Juventude, Bahia e Vitória. Tá aí, a maioria. Então, essa tomada democrática tem um ponto positivo. Porém, faltou sim para mim aqui as outras Série D e C, já que na Série B não tem nenhum gaúcho, conforme o João Paulinho falou, mas que pare a Série C e D também, porque também está complicado. Martinho, vai Copa ficar do Brasil. complicado. Copa do Brasil também tem. Ou seja, são coisas assim que não dá para entender, porque a gente aqui embaixo, a gente fica pensando, mas se eu estivesse lá, como que eu faria? Olha, para ser sincero, eu não sou louco de fazer o que o Edinaldo fez. Eu não seria louco de fazer o que o Edinaldo fez. Não é nem questão de dizer, é um desrespeito ao Rio Grande do Sul. Tá certo, tá difícil, dificuldade, temos que ajudar, mas é um desrespeito em relação aos times e à população que gosta dos seus times também, que está torcendo, que não vai viver, né? Ou seja, aí tem que repensar esse caso. Agora, lembrando, Rafael, salve eu esteja errado, que estiver errado pode me corrigir, mas não parou o campeonato como um todo também, né? Parou 2 rodadas, não é isso? A 7ª e 8ª rodada. E aí já tem alguns clubes que manifestaram contrários a essa paralisação. Por exemplo, o Palmeiras. É justamente pela questão do Endrick. Como teve essa paralisação, o Endrick pode não jogar mais o Campeonato Brasileiro. É o que tudo indica, né, Marcão? Até mesmo porque ontem ele já saiu machucado da partida, então talvez ele não jogue mais pelo Palmeiras. Ele ia fazer os exames para ver se a gravidade da lesão, e talvez agora nós já vamos entrar em junho, julho, ele vai embora, talvez ele não jogue mais pelo Palmeiras. E aí, isso no Brasileirão. Aí pode ser pela questão da lesão que não joga as outras competições. Exatamente. Agora, o São Paulo não manifestou publicamente essa questão se era contrário ou não, mas o próprio presidente Júlio Casares manifestou ontem que, parando 2 rodadas, não vai mudar nada para os clubes gaúchos. Que aí deveria ter mais cuidado em tomar esse tipo de atitude. E aí ele cita, por exemplo, o caso do São Paulo, que com a paralisação tem 2 jogadores que estarão suspensos no clássico contra o Corinthians. Marcos Braz, ontem do Flamengo, pós-jogo, ele cita o seguinte: o Flamengo iria jogar no final de semana contra o Vasco com o time completo. Só espera que não coloque o jogo contra o Vasco numa data FIFA, que o Flamengo perderá de 3 a 4 jogadores, que aí ele está sendo prejudicado com a decisão. Eu concordo com ele também. Concordo, mas aí o Flamengo não vai perder só 3, 4, vai perder um tanto, porque com a maioria dos jogadores do Flamengo é tudo selecionáveis, principalmente os estrangeiros. Tem mais, essa reunião, essa que ia acontecer entre os clubes, não seria no dia 27? Seria dia 27. Porque antecipou 15 aceita, 3 está aguardando, 5 praticamente não aceita. E o seu Edinaldo, eu até concordo que ele foi corajoso, Martim.
O Edinaldo ele foi corajoso a tomar essa atitude. João, corajoso ou pressionado? Também. Porque eu acho que mais pressionado que corajoso. Ele, em momento algum, ele citou assim, ó, eu resolvi isso por conta disso, disso e disso. Ele simplesmente tira das costas dele. Foi os clubes, a democracia. Isso, mas para mim faltou o próprio teor do conhecimento dele para falar assim, ó, eu vou paralisar por isso, por conta disso, e eu vou beneficiar nisso e naquilo. Não. Cadê, por exemplo, ele falando que a Seleção Brasileira de Futebol vai fazer um amistoso com toda a renda revertida, por exemplo, para os clubes gaúchos. Seria agora ele poderia ajudar. Agora, uma coisa que eu gostei foi, o João falou da antecipação, eu gostei da antecipação. Precisava sim ter tomado uma decisão rápida. Nesse aspecto de trazer para agora uma reunião que seria dia 27, foi excelente. Aí, mas, Martinho, eu até concordo com o que o Rafael falou. O que vai resolver a situação lá do Rio Grande do Sul paralisando o campeonato 2 rodadas? Não, do jeito que foi. Eu acho que tem que paralisar o campeonato, sim, mas como um todo. Não do jeito que foi. Vou paralisar a 7ª e 8ª rodada, que já é de bate pronto agora, mas vai ter Libertadores, vai ter Sul-Americana, vai ter Copa do Brasil. E aí? Quer dizer, o Inter e o Grêmio não jogam na Libertadores? Jogam. Joga o Grêmio na Libertadores e o Inter na Sul-Americana. Então, paralisa essas 2 rodadas agora, recomeça o campeonato de novo, vamos dizer que lá na frente vai ter que parar de novo. Gente, o seu Edinaldo, outra vez, entendeu? Na minha opinião, eu vou tirar essa palavra de corajoso, ele foi pressionado e politicamente, é política, entendeu? Ele jogou dessa forma. Agora, que o calendário do futebol aí da Comebol, do Sul-Americano vai ser bagunçado, vai ser. Esse entendimento, Comebol, vai ter que trabalhar muito para não. Vai ficar complicado. Só que ainda é mais difícil de resolver ainda, porque a Comebol ela envolve outros países, etc e tal, então fica um negócio mais difícil de se tomar uma decisão, que aliás não é uma decisão tomada pela CBF, já é uma decisão tomada pela Comebol, é outro aspecto, né? Então, mas aí a CBF poderia imputar esse tipo de demanda na própria Comebol. Comebol, nós temos um problema aqui de saúde pública, um problema de drástico, calamidade pública, então é o seguinte, a gente vai solicitar, porque aí você dá como um padrão para todos, e não simplesmente, vou só a Série A, vou parar aqui 2 rodadas, vai ficar mais ou menos bom aqui, viu? Vamos amenizar, já que a pressão tá grande, eu acho que foi essa a atitude do Edinaldo, vamos amenizar que a pressão tá grande, então já que todo mundo quer, vamos paralisar 2 rodadas aí para dar uma esfriada e tchau, obrigado. Pois é, uma coisa que não dá, né? É inaceitável. Mas o dia 27 vai acontecer a reunião. Agora não tem mais o que aconteceu. Agora já tomou a decisão. A não ser que tenha alguma coisa nova no meio do caminho, né? Mas a princípio não é para ter. Bom, enfim, vida que segue. Paulo Júnior, por favor, hoje tem Libertadores da América, a gente vai falar dos jogos daqui a pouquinho, mas a turma do Goró quer saber as ofertas lá do Armazém das Bebidas. A gente fala por quê? Vira e mexe, eles mandam pra gente promoção de cerveja, promoção de petisco, eu quero saber. Exatamente, Rafael. E veja só, né, as grandes promoções do Armazém das Bebidas. Cerveja Puro Malte 350 ml, 2,49. Cerveja Itaipava Latão 473 ml, apenas 2,99. Cerveja Petra 600 ml com vasilhame. A cerveja de garrafa. Você vai comprar e leva a garrafa de presente. 4,49. Aperitivo Para Tudo. Esse é bom, hein? Eu gosto. 14,99. Qual aperitivo? O Para Tudo. Esse geladinho é uma delícia. Você falou Para Tudo, eu falei, parei. Não, esse é gostoso, viu? Energético Sun Hot 21, 6,99. Doritos Nacho 210 gramas, 10,99. E tem também, hein, a Pururuca, que delícia, hein? Sabor de Minas, 100 gramas, 8,99. E a grande promoção é da churrasqueira Bafinho, 109,99. São as grandes promoções do Armazém das Bebidas. Valeu, Rua Doutor Jeremias Zerbini, 637 no Taboão, Rafael. E o telefone 988-41200. Armazém das Bebidas, alegrando a sua festa. Valeu, Paulinho. Rápido intervalo e voltamos já com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E aqui no Restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. Restaurante Sabor Mineiro,
aberto todos os dias a partir das 10h45. Faça-nos uma visita e traga a sua família. Estamos localizados na Rua Tenente Querubim, 238, centro de Guaxupé. Faça seus pedidos através do telefone 35 99208 9857. Restaurante Sabor Mineiro. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Atenção, aposentados e pensionistas. Precisando de um dinheirinho a mais? Além da menor taxa de juros para seu empréstimo consignado, temos também crédito automático que pode antecipar o seu 13º salário. Banking, o agente financeiro mais banco do Brasil. Rua Dr. João Carlos, 159, Centro de Guaxupé, em frente aos Correios. Telefone 355-13909. Banking, o seu agente financeiro. Que tal tornar o seu happy hour ainda mais incrível? É hora de brindar com os amigos no lugar certo. Armazém das Bebidas Guaxupé. Cervejas das melhores marcas estão esperando por você com aquele precinho camarada. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você sempre encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Passe agora mesmo na Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Fone 3406-1200. Armazém das Bebidas Guaxupé, porque o melhor happy hour começa aqui. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico, a JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5841. Fone WhatsApp 3559-6789. Quem vive do campo sabe que pode contar com a parceria da Steel e da Cochupé. Do preparo do solo à colheita, ao armazenamento e manutenção em áreas verdes, a Steel desenvolve soluções de alto desempenho para tornar as suas tarefas mais fáceis e produtivas nas mais diversas atividades rurais. Onde tem agro, tem Steel. Visite a Cochupé e conheça os últimos lançamentos. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Partimos assim para a Copa Sul-Americana, João Augusto. Vamos lá, os jogos de ontem. A bola rolou ontem, na quarta-feira, o Atlético Paranaense, que coisa, perdeu em casa para o Danúbio do Uruguai, 2-1. Na Argentina, o Lanús venceu o Metropolitano da Venezuela, 5-0. Também na Argentina, o Belgrano venceu o Deportivo Tamayopo da Bolívia, 1-0. Também na Argentina, Boca Juniors, lá na La Bombonera, e Fortaleza ficaram no empate em 1-1. Na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso, Cuiabá e Deportivo Garcilaso do Peru, também 1-1. E fechando os jogos de ontem, César Valerro do Peru 2, Always Red da Bolívia, também 2. Valeu, João Augusto. A gente vai falar dos jogos de hoje daqui a pouquinho, mas antes vamos comentar a participação dos brasileiros ontem. A começar por Danúbio Atlético Paranaense. Marcão do céu, o que aconteceu? Olha, Rafael, eu vou falar para você, o Atlético Paranaense totalmente irreconhecível.
Não, parecia que é aquele time que menospreza o adversário, achando que já entra já ganhando a partida. Não acertava passes, não acertava chutes, não acertava nada o Atlético Paranaense. Foi um pouco superior do que o Danúbio, mesmo assim, porque o Danúbio é muito ruim. Ele achou 2 gols, por incrível que pareça. Dos 4 chutes que ele deu, acertou 2 e fez 2 gols. Você vê como a defesa do Atlético Paranaense ontem estava irreconhecível, batendo cabeça. Eu vou falar para você, o Danúbio ganhou, mas não mereceu não. O Atlético foi um pouco superior, mas poderia ter mostrado melhor, mais eficácia nas finalizações, porque chutou um pouquinho melhor, mas ainda ficou devendo. Eu acho que não merecia ter perdido, mas ficou devendo. Ontem, no pós-jogo, o Danúbio, a página oficial do time, Danúbio Futebol Clube, fez uma postagem dos jogadores no vestiário, lá da Liga Arena, né? E a foto comemorando, dizendo o seguinte: olá, de uma pizzaria de Curitiba, pedi uma pizza do tamanho do Atlético e só me deram uma azeitona. Olha o tamanho da cutucada. Quem é Danúbio na fila do pão para falar isso do Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense ontem, Rafael, os 2 gols que tomou foi falha defensiva. É claro que tem aqueles gols que a gente passa o crédito todo pro time adversário, o time que fez os gols. No caso o Danúbio. No primeiro gol, nós tivemos um lançamento onde o Coelho, ele saiu para marcar, mas ele ficou atrás do atacante da equipe do Danúbio. Aí ele subiu de cabeça, ganhou e fez o primeiro gol. Aí para mim foi uma falha aí do sistema defensivo. Já no segundo gol, foi um gol que saiu lá do tiro de meta, cruzou todo o campo, bateu na pequena área, a bola picou ali na frente do Kaique Rocha e encobriu o Kaique Rocha, e os atacantes da equipe do Danúbio também, por cobertura, fez o segundo gol. Aí você vai dizer, foram gols achados. Esse segundo gol até acho que foi um pouco baseado na sorte. O Atlético Paranaense, depois ele trocou no segundo tempo. Durante o primeiro tempo e no segundo tempo também, ele foi para cima, ele ficou para cima, só que quando ele foi para cima, ele se esquecia da recomposição na zaga ali e abriu espaço para a equipe do Danúbio. E o Danúbio, parece que o treinador entendeu essa falha, digamos assim, de entrosamento ali do Cuca na hora de montar o time ontem, né? Tô falando só de que o Atlético não joga daquele jeito. Agora, não é o mesmo time que amassou o Palmeiras no final de semana, que poderia ter feito 3-0, ganhou de 2, poderia ter feito 3. Não é o mesmo time. Não foi a mesma coisa, Rafael, pelo amor de Deus. Quem viu o Atlético jogar contra o Palmeiras e viu ontem, parecia aquele timinho pequeno. Mas eu não sei qual é o próximo adversário do Atlético Paranaense agora na última rodada. Acho que é o Raio Zuliano, não é? Não, é o Aureliano. Esportivo Ameliano. Esportivo Ameliano. Está na vice-liderança. O Atlético Paranaense pôs a liderança dele em risco. Porque se o Esportivo Ameliano ganha, ele vai a 13 pontos. Aí o Atlético vem para repescagem. Justamente. Paulinho, nós tivemos ontem lá Bombonera, Boca Juniors 1, Fortaleza 1. Baita de um resultado do Fortaleza, hein? O Fortaleza, lembra que nós falamos que o Fortaleza ontem, Fortaleza vai lá e ele pode chegar lá e ganhar, ele tem time para ganhar, porque esse time aí do Boca não é lá essas coisas não, ele tá jogando mais com o nome, e eu acho que o Fortaleza fez um grande trabalho, fez uma grande apresentação, deu um passo importantíssimo aí, né, para sua classificação. 1-1, olha, é um excelente resultado, não é qualquer um que vai lá não e arranca o empate lá, hein? Agora, ficou teoricamente mais tranquilo pro Fortaleza na última rodada, João Augusto, que decide jogando contra o Esportivo Trinidense dentro dos seus domínios, dentro do Castelão. É só cumprir tabela, né? Cumprir tabela, o Fortaleza em casa, né? Joga muito mais, tem o apoio do torcedor e pega um time aí, né, que o Fortaleza não pode deixar escapulir uma vitória e classificar para outra fase. E quanto ao jogo de ontem, né, voltando aí também contra o Boca, o Fortaleza encarou e com chance de ganhar o jogo, com chance de vencer o jogo. O Fortaleza sofreu. Fortaleza sofreu. Vamos ser sinceros, gente. Fortaleza sofreu, concordo com você. Duas chances de gol do Fortaleza. Não foi um jogo fácil, foi um jogo bem complicado e pelo jogo em si, 1-1 ficou de excelente tamanho. Só que não dá pra negar que esse Boca Juniors joga com a camisa. O time é fraco. E já faz tempo. Ontem
eu analisando aqui, o Boca Juniors, ele jogou muito mais em termos de chutar para gol, de ir para cima, de tradição. E o Fortaleza ficou ali no sistema defensivo, fez um bom bloqueio. A gente tem que até enaltecer o sistema defensivo da equipe do Fortaleza, mas a impressão que eu tive é que o Fortaleza foi lá para buscar esse empate e conseguiu se manter na primeira fase. E ele não vai ficar de fora não, porque o Trinidad em casa lá na Fortaleza não vai ganhar do Fortaleza de jeito nenhum, arrasta 2 pontos frente ao próprio Boca, então tá tranquilo. Quando se diz a respeito de Boca Juniors, eu disse ontem que o Fortaleza, se trouxesse o empate de lá, era um excelente resultado, foi lá e conseguiu. Boca Juniors não apresentou tudo aquilo também de futebol não, ele apresentou foi uma correria desenfreada dentro do campo, isso com o apoio da torcida só. Mas é fraco, né, Marcão? O time do Boca Juniors não é mais o mesmo de antigamente não, ele deu 6 chutes a gol, pô, na partida inteira na direção do gol, sendo que uma defesa difícil do goleiro do Fortaleza. O Fortaleza teve a chance até de ganhar o jogo com 2 chutes em gol. Agora, o Boca Juniors que inclusive está tentando a contratação de James Rodrigues junto ao São Paulo. O que impede é o salário do jogador, porque o Boca falou que tem interesse em colocá-lo no time e tudo mais, porém não tem condição de pagar esse 1.200.000 de salário para o Você não quer ir lá fazer as malas dele para mandar ele embora logo, Rafael? O São Paulo tem que correr atrás dessa negociação, né? Mas, gente, o time do Boca, na verdade, é o que nós estamos falando. O Boca de hoje, gente, é horrível o time. O Rafael foi claro, o time é fraco, é um time enganoso. Quem sabe lá o James Rodrigues consegue encaixar nesse time. É muito difícil. O último jogo que nós tivemos dos brasileiros ontem, Martinho, foi o Cuiabá empatando com o Desportivo Garcilasso 1-1. Assim, aquela história, já complicou, não é mais o primeiro colocado, mas já está garantido que vai pro playoff. Pelo menos isso, né? Hoje está em segunda, depois dessa rodada, ficou em segundo lugar com 9 pontos e vai disputar no próximo jogo exatamente contra o Lanús. Até é um jogo muito difícil aí para a equipe do Cuiabá. Com relação ao jogo de ontem, né? Nós tivemos aí uma cobrança de falta, onde o Erutz apareceu livre para fazer a conclusão, isso já aos 40 do primeiro tempo. E depois o Cuiabá só veio empatar no segundo tempo com o Fernando Cabral, que aliás foi um golaço, um gol que valeu o espetáculo, um gol muito bonito. E o Cuiabá assustou logo no início do jogo, bem no comecinho, uma bicicleta que acabou não dando certo, aí poderia ter marcado ali e mudado as coisas. Agora, o Cuiabá, ele não foi um time tão criativo e tão espetacular no jogo, mas fez um trabalho muito firme. E ao mesmo tempo que fazia a marcação, também se abria para o jogo. Tá certo, estava jogando em casa, procurando a vitória, etc. Tal, tinha que se abrir para o jogo mesmo. Fez um jogo bonito, o Cuiabá correu atrás desse empate aí, conseguiu no segundo tempo, um resultado merecido. Deportivo Garcilasso, para mim foi até inferior, mas o empate ainda ficou bom para o Deportivo. Paulinho, vamos lá, aos jogos de hoje, por favor, da Copa Sul-Americana. Vamos lá, Rafael. Hoje o Racing recebe a equipe do Coquinho Unido às 19 horas. O Cruzeiro pega a União Calera às 21 horas. E o Esportivo Luqueno recebe o Bragantino. O Universidade Católica vai receber a equipe do Aliança. São os jogos de hoje. Então vamos lá, por favor, Paulinho. Eu quero que você me passe a resenha do teu time. O Cruzeiro contra União La Calera. O Cruzeiro tá vindo naquele entusiasmo, né, Rafael? Tem feito grandes partidas, apesar de não ter grandes jogadores, mas vem fazendo pro gasto. Cruzeiro vem agora com essa transição de gestor do Cruzeiro, esse papapá que o Cássio vem, mas outros jogadores estão sendo contratados, que hora que abrir a janela, né? O Pedrinho vai abrir lá o cofre dele lá e vai trazer grandes jogadores. Então tá uma euforia muito grande dentro da equipe do Cruzeiro e a meninada tá animada. Não me surpreende não, viu? O Cruzeiro vencer esse jogo e vencer bem e brigar aí, né? Porque não vai depender só. Mas União La Calera é o lanterna do campeonato chileno. É aí que é o perigo. Nos Rafael. últimos 10 jogos ganhou 2. Mas aí que é o perigo. Esses times que vêm na rabeira de campeonato, lá no último lugar, não tem nada a perder. Às vezes ainda tem mala preta que oferece qualquer coisa para eles. Mas o que ele tem a ganhar? Você vai ver. Esses times, quando vem no último lugar, complica. Pra mim isso aí já é uma desculpa pro teu Cruzeiro, hein? Não é desculpa não. O Cruzeiro vai vencer o jogo. Vai? Vai vencer. Eu só tô falando, explicando que pode acontecer de dificultar um pouco, mas... Quem é o provável Cruzeiro? O Cruzeiro eu não tenho aqui agora, Rafael. João, você tem o provável Cruzeiro? Tem aqui. Vamos lá. Vai de Anderson,
William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Barrial e Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva. É o time que ele tem mantido, né? É o time principal esse daqui. Barrial, ele tem tido a oportunidade, a chance, e tem qualidade. Ele é muito técnico. Não acho muito técnico, não, João. A bola nele. O Matheus Pereira também vai, não vai, Martinho? Vai. Esse não pode faltar, né, João? Esse não pode faltar. Esse é a qualidade. Esse é o Pelé do time, João. É o caminho, não tem jeito. O Matheus Pereira e o Lucas Silva são os dois jogadores do Cruzeiro. Pela classificação aqui que eu tô vendo, Rafael, o Cruzeiro tem se vencendo hoje, ele vai continuar na segunda posição, deixando para a última rodada, podendo ser líder do grupo. Justamente, que ele pega o Quito na última, né? Exatamente. Agora, não dá pra negar, pessoal. A gente tá falando até então do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem essa responsabilidade de bater o União La Calera. Mas o Paulinho tá todo com esse, vamos com calma. O time é horrível. O Campeonato Chileno, o último colocado, 10 jogos, ganhou 2. Não dá. E o Paulo Júnior não tá confiante no Cruzeiro. Não dá. Tem que botar fé. Não, eu tô confiante. Mas ele tá respeitando o Petroleiro, né? Não, eu tô. Eu tô confiante no time, sim, mas a hora que a bola rola é outra coisa. Então a gente tem que respeitar. Pode o time estar lá no último colocado da chave, mas tem que respeitar, tem que entrar em campo, entendeu? Vendo os jogadores do outro lado com muito respeito e jogar bola. Ô, Rafael, eu gostaria de até fazer uma correção minha aqui que eu errei. O Universidade Católica joga com o Alianza, vencendo, o Cruzeiro mesmo vencendo não alcança mais. Não. A não ser que no último jogo ele vença a Universidade Católica também. Aí ele vai a 12. Ele pode chegar, a Universidade Católica já vai para 13. Então ele não alcança mais. Isso dependendo do jogo de hoje, né? Se dependeria dele ou não. Então, de todo jeito, vamos ser sinceros. Raramente a Universidade Católica vai ganhar do Petroleiro. É isso que eu ia dizer aqui. Então vai a 13 pontos. O Cruzeiro também já tem sua definição nos playoffs. Não vai acontecer, mas se tivermos uma zebra aqui, eu estou falando como zebra, do Alianza Petroleiro vencer a Universidade Católica, aí o Cruzeiro tem chance. Aí as coisas mudam pro Cruzeiro. Mas é zebra, viu? Na minha opinião é zebra. Bom, ô João, nós temos também hoje o Bragantino, que vai a campo contra o Esportivo Luquenho, e aí luta pela justamente, então tá aí brigando com o Racing para ver quem vai ser o classificado do grupo H, os dois times com 9 pontos, já praticamente um classificado direto, um pro playoff, só falta saber qual é qual. Hoje o Bragantino joga fora de casa. Então, joga no Paraguai, o Bragantino também vem em exceção, às vezes vacila muito, oscila muito o time do Pedro Caixinha, né? E hoje joga no Paraguai contra o Luquenho. Se a gente analisar time a time, estrutura e próprio time dentro de campo, o Bragantino é superior ao Luquenho, só que joga lá. E tem um ponto aqui que é desfavorável ao Bragantino pelo seguinte: ele vai fazer a quinta e a sexta rodada fora de casa, enquanto o Racing faz a quinta e a sexta dentro de casa e tem um saldo de mais 5. Eu acho que é o seguinte, Rafael, o Bragantino tem que vencer hoje para ir a 12 pontos. Ele vai pro playoff, né? Porque o Racing vai a 12 pontos também, com certeza, não vai perder pro Coquimbo Unido dentro de casa, não vai. E depois pega o Bragantino dentro de casa também. O Racing pega o Bragantino lá na... Não, já pegou. Na sexta rodada, o Bragantino vai pegar o Coquimbo Unido fora de casa. Não, mas isso aí é café pequeno. A importância hoje é demais a vitória do Bragantino. Ele indo a 12 pontos e deixar para decidir na última rodada. Agora, torcer para uma zebra do Racing, pelo menos um empate, que eu acredito que não aconteça. Mas para mim também já está decidido, o Bragantino está no playoff. Paulinho, provável o Bragantino vai a campo com Cleiton no gol, Natan Mendes e Juninho Capixaba nas laterais, Luan Cândido, Eduardo Santos na zaga, Jadson Silva, Edu Lucas Evangelista e Gustavinho no meio, na frente Henry Mosqueira, Thiago Borbas e Vitinho. Força máxima. Força máxima. Tem alguns jogadores aí no departamento médico, né? O Andrés Hurtado, tem o Raul, torção no tornozelo, né? Tem o Sacha, né? Que é um jogador aí importante na equipe do Bragantino. Agora, o Bragantino tem caixa para chegar lá, encarar, vencer? Tem caixa. O Bragantino pode chegar lá, né, praticar um bom futebol, vencer e vai aí, então, né, juntar-se com os outros brasileiros aí pro playoff, o famoso. Não dá pra falar, Martinho. O Coquimbo Unido é horroroso. O Coquimbo vai ser o último adversário do Bragantino, embora o Bragantino vai jogar lá, né? A situação entre a disputa, na verdade, está entre o Bragantino e o Racing, e os dois vão decidir nesta rodada, que eu acredito que o Racing ganha, acredito que o Bragantino ganhe também. Só que o Racing pega o Esportivo Luquenho na próxima rodada, na última rodada. Ou seja, também deverá ganhar. Ou seja, esta situação que tem hoje,
que é de segundo lugar para a equipe do Bragantino, que está no playoff. Não deve mudar. Não deve mudar. Isso é o que eu ia dizer. Ela vai prevalecer. Beleza, pessoal, vamos fechar também esse bloco do Panorama Esportivo e eu quero falar para vocês do Banquim, correspondente Banco do Brasil. Exatamente, Rafael. Você que está precisando de dinheiro, fazer o seu empréstimo consignado, não precisa ficar aí quebrando cabeça, procurando, né? Vá direto ao Banquinho, seu correspondente Banco do Brasil. Lá eles têm a melhor taxa, né? O pessoal te trata com muito carinho, te orienta o que é melhor para você. E tem outra coisa, se você já estiver um empréstimo, estiver bloqueado, vá lá, o pessoal desbloqueia para você o seu cartão, né? Faz um reajuste, faz um novo empréstimo. Então o pessoal lá é muito bom de negócio. O Banquinho fica na rua Dr. João Carlos 159, em frente aos Correios, aqui em Guaxupé. O telefone 3551-3909. Não passe aperto, vá, procure o Banquim. Valeu, Paulinho. Rápido intervalo e voltamos para falar de Libertadores da América. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Seja para encarar o trajeto até o trabalho ou explorar trilhas nos finais de semana, a Germânica Jeep tem o carro ideal para você. São diversas opções com os melhores preços e uma equipe especializada em realizar sonhos. Sinta a emoção de cada trajeto e faça o seu dia a dia virar uma aventura ao volante de um Jeep. Visite nossa loja mais próxima e viva a experiência de dirigir uma das líderes mundiais em tecnologia 4x4. Paz no trânsito começa por você. Na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E aqui no Restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. Restaurante Sabor Mineiro, aberto todos os dias a partir das 10h45. Faça-nos uma visita e traga a sua família. Estamos localizados na Rua Tenente Querubim, 238, centro de Guaxupé. Faça seus pedidos através do telefone 35 99208 9857. Restaurante Sabor Mineiro. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Atenção, aposentados e pensionistas. Precisando de um dinheirinho a mais? Além da menor taxa de juros para seu empréstimo consignado, temos também crédito automático que pode antecipar o seu 13º salário. Banquim, o agente financeiro mais banco do Brasil, Rua Dr. João Carlos, 159, centro de Guaxupé, em frente aos Correios. Telefone 3551-3909. Banquim, o seu agente financeiro. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Que tal tornar o seu happy hour ainda mais incrível? É hora de brindar com os amigos no lugar certo. Armazém das Bebidas Guaxupé. Cervejas das melhores marcas estão esperando por você, com aquele precinho camarada. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você sempre encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Passe agora mesmo na Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Fone 3406-1200. Armazém das Bebidas Guaxupé, porque o melhor happy hour começa aqui. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras?
A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Bora, pessoal, segue o jogo aqui, vamos falar de Copa Libertadores da América. Marcão, resultado dos jogos de ontem. É isso aí, Rafael. Ontem tivemos The Strongers da Bolívia 4, Huachipato do Chile 0, Deportivo Táchira da Venezuela 0, Nacional do Uruguai 1, Alianza Lima do Peru 1, Colo-Colo do Chile também 1, Flamengo 4, Bolívar da Bolívia 0 e Palmeiras 2, Independente Del Valle 1. Vamos lá, por favor, Martinho, os jogos de hoje. Hoje o pessoal vai ficar super ligado na Libertadores. Quinta rodada, nós teremos hoje São Lourenço da Argentina enfrentando o Liverpool do Uruguai. Rosário Central também da Argentina enfrentando o Caracas da Venezuela. E Fluminense jogando às 19 horas enfrenta o Cerro Porteño no Rio de Janeiro, Maracanã. Temos também o São Paulo enfrentando o Barcelona de Guayaquil do Equador aqui no Morumbi, jogo que acontece às 21 horas. E o Universitário do Peru enfrenta o Botafogo, desta vez lá no Peru, jogo às 23 horas. Valeu, Martinho. Então vamos lá, falando dos jogos que aconteceram ontem. Para começar aqui, vamos falar do jogo do Flamengo, que conseguiu uma baita de uma vitória com B maiúsculo, 4-0 frente ao Bolívar e assumiu a segunda colocação do grupo. Há quem diga que dá para pegar a primeira ainda. Pode, Paulinho? Pode. Eu disse que o Flamengo é um timaço, tá faltando um entrosamento lá. Agora, como que foi o jogo? Eu queria chamar a atenção que o time do Flamengo começou a todo vapor para cima dessa equipe aí do Bolívar. Eu até achei que o Bolívar ia dar um pouco mais de trabalho, mas eu nunca vi aquele Cebolinha jogar tanta bola igual ele jogou ontem. Realmente ele caía para a esquerda ali, no primeiro gol principalmente, né? A bola foi lançada para ele foi lá quase que na linha de fundo. Os 3 jogadores, saiu o lateral e saiu os 2 zagueiros para em cima dele. O que aconteceu? Né? Ele foi lá, sassaricou para lá, para cá, largou os 3 na saudade e cruzou, né? Cruzou a bola, pronto. Aí achou o jogador do Flamengo sozinho. O Gerson podia ter matado a bola no peito, ter entrado com bola e tudo. Ele pegou, escolheu o canto, bateu de perna esquerda, fazendo 1-0 pro Flamengo. Aí, o gol, antes de 1 minuto, muda o jogo? Mudou demais o jogo, mudou demais. Aí o Flamengo, a torcida tudo, né, levantou, porque acho que o torcedor não esperava o Flamengo fazer um gol do comecinho do jogo, não esperava. Então, aí o Flamengo cresceu, aí tomou conta da casa. Esporadicamente, essa equipe do Bolívar chegava. Por quê? Porque o Flamengo chegava muito no ataque, a turma do meio campo fechava o meio campo, marcação cerrada, então a chance foi mínima. Só que o jogo poderia ter mudado, ter outra cara, né? Naquela bola, até foi muito bonito a triangulação, né, do ataque do Bolívar. O jogador do Bolívar chegou na cara do gol, né? E tocou a bola com a perna direita, a bola foi lá, pegou no travessão, ainda voltou nas mãos do goleiro. Então, se sair esse gol, seria um empate. Aí talvez essa equipe crescesse um pouco, mas não aconteceu o gol. Aí o Flamengo deitou e rolou. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, 4-0, ficou até de bom tamanho, viu? Esse time, olha, por pouco ele não leva de 6, 7 lá, porque realmente o que o Flamengo jogou ontem foi brincadeira. Acho que o que ele ficou devendo nas outras partidas, viu, o Marcão, contra a Amazônia, contra tudo aí, acho que jogaram tudo ontem.
Porque não deu chance nenhuma para esse time aí. O problema do Flamengo é que ele pegou um time bem inferior, né? Muito inferior à equipe do Flamengo. Nós tínhamos comentado isso daqui ontem, que o Flamengo ia golear, quase que eu acertei o resultado. Eu falei 3-0, foi 4-0. Agora, você falou do Everton Cebolinha, jogou bem pra caramba. Mas o destaque da partida pra mim ontem foi o Gerson, que nós criticamos ele aqui. De falso ponta, né? De falso ponta, nós criticamos ele aqui ontem, falamos até do Luiz Araújo entrar no lugar dele, e ele pra mim foi o destaque do Flamengo ontem, jogou demais da conta. Eu acho que ele participou de 3 gols, fazendo 1, dando assistência, jogou pra caramba. Agora, o Flamengo não tem nem como falar que não merecia ter ganho o jogo, merecia ganhar de 7-8, como o Paulo falou. Mas o Paulinho falou assim, que o Bolívar, fraco, não sei o quê. O Martim, nós não podemos tirar o mérito do Flamengo pela questão do jogo, porque no decorrer do jogo a gente viu que foi um jogo fácil. Sim, foi mas fácil. O Bolívar, até essa partida, era um adversário difícil. Tava na então frente, o Flamengo que fez o jogo se tornar fácil. Exatamente, Rafael. E como disse o Marcão, o Gerson ontem teve uma avenida inteira pelo lado direito ali para descer e fazer os cruzamentos. Trabalhou a bola muito com o Cebolinha. Foi uma dupla que deu certo, criaram umas grandes chances aí na equipe do Flamengo. Aí é claro que não é que o Gerson é ruim de futebol não, mas se ele se deu bem e várias vezes é porque houve falha de marcação na equipe do Bolívar, e o Flamengo soube aproveitar, achou o jogo, precisava desse resultado, estava sendo cobrado, cumpriu o seu papel. Aí nós temos que tirar o chapéu pro Tite no jogo de ontem, porque ele simplesmente não deu chance pro Bolívar. Eu tava pensando aqui, porque o Bolívar, lá onde joga na altitude, será que aqui embaixo ele não sabe jogar? Porque ontem foi totalmente envolvido pela equipe do Flamengo. E como diz o Paulinho, poderia até ter tido mais gols. Qual que é o próximo adversário do Flamengo? Ele vai jogar contra o Milionários em casa. Milionários em casa, mais 3 pontos, vai a 10. O simples empate do Bolívar vai a 11. Então o Bolívar no seu próximo jogo empatando vai a 11. Mesmo o Flamengo vencendo, fica no segundo colocado do grupo. É que o Bolívar joga contra o Palestino lá só que no Hermano Siles, que é a sua casa. Agora, o Bolívar tá com a classificação na mão também, independente de segundo ou primeiro colocado, tá com a classificação na mão. E o retorno do Arrascaeta, ele é indispensável ao Flamengo. A bola que se joga, a qualidade técnica e também ele, o De La Cruz, eles fazem o Flamengo andar. E ontem foi a mesma coisa. Inclusive ontem também, eu dei uma bordoada no Gerson aqui, mas o Gerson ontem matou a pau, como já foi falado aqui, mas a Arrascaeta e o De La Cruz dá um colorido nesse time Flamengo. Mas sensacional. João, vou falar pra você, o Arrascaeta é importantíssimo pro Flamengo, é inegável. Mas o que o Lohan entra no lugar dele, tá jogando. Jogou bem, entrou bem de novo ontem, jogou bem pra caramba. Eu não sei se ele jogou muito bem, porque o time também é muito inferior, mas que o moleque tá entrando jogando bem. Mas ele jogou muito bem contra o Corinthians. Todos os jogos que ele tem entrado, ele tem entrado bem. Ele fez os 3 últimos jogos que ele entrou, se não me engano, ele jogou todos eles, jogou muito bem. Ontem correspondeu novamente. Bom, vamos lá. Outro jogo que aconteceu ontem, Marcão. Seu Palmeiras bateu o Independente Del Valle por 2-1. Conta pra mim como foi o jogo. Rafael, eu vou falar pra você, o Palmeiras fez o suficiente. O Palmeiras não foi tão superior ao Independente Del Valle assim, não. O Palmeiras fez o primeiro gol lá com o Richard Rios aos 36 minutos, num tirambaço, que ele nunca mais vai acertar um chute daquele. Isso que eu ia falar, não, né? Eu acho que não, mas culpado também foi o goleiro, que não quis pôr barreira, não quis fazer nada. Eu já vi vários goleiros tomar gol assim, e esse goleiro foi mais um. Agora, a felicidade do Richard Rios acertar aquele petardo, né? E logo depois teve o pênalti aos 45 minutos. O Gustavo Gomes foi lá e bateu e fez 2-0. Mas eu queria relevar uma coisa aqui, Rafael. Eu, como palmeirense, eu não daria aquele pênalti. Eu não daria o pênalti pro Palmeiras. Por que não? Porque o jogador estava de costa pra bola, descendo o braço, a bola bateu no braço dele, ele nem sabia pra onde a bola ia. Aí vocês falam assim, é questão de interpretação. Gente, ali não tem o que interpretar, ali tá todo mundo vendo, o VAR tava ali para ver. Foi totalmente involuntário. A arbitragem tava ali para ver, totalmente involuntário. Eu não daria esse pênalti a favor do Palmeiras, mesmo sendo palmeirense. Eu tô comentando aqui a lógica do futebol. Foi uma injustiça dar esse pênalti contra o Independente Del Valle. Você acha que se não dar o pênalti, o jogo poderia ter tido outro desfecho? Poderia ter tido outro destino, sim. Ou talvez o Palmeiras até melhorasse o jogo, ou talvez piorasse o jogo.
Mas o Palmeiras não foi tão superior ao Independente Del Valle, não. Você concorda com ele, Martim? O Independente Del Valle teve mais posse de bola, para você ter uma ideia, né? Chutou mais na direção do gol do que o Palmeiras. O Independente chutou 5 bolas na direção do gol, certeiro na direção do gol. O Palmeiras apenas 2. E as 2 entrou. Quer dizer, foi o pênalti e o chute do Richard Rios. Então o Palmeiras não foi bem, não. Venceu, mas não convenceu. E eu concordo com o Salomão, Rafael, você já havia me perguntado, porque no gol do Richard Rios, por exemplo, ele tem capacidade de acertar o chute daqui? Tem, mas foi uma loteria até, um chute muito difícil de acontecer. Eu, na minha visão aqui, eu acho até que o goleiro daria para ter espalmado aquela bola, porque foi longe demais, hein? Eu também acho. Então, defensável. É defensável, ou seja, falha do goleiro. Uma falha do goleiro, houve uma colaboração aí, né? Aí vem a questão do pênalti, que foi, para mim, também não foi um negócio totalmente involuntário por parte do zagueiro lá da equipe do Independente. E depois, no gol que o Independente fez, vocês podem reparar que houve falha da zaga do Palmeiras. O nosso Gustavo Gomes lá, o Lautaro Dias passou por ele, deu um corte no Zé Rafael e bateu. Não, foi um golaço. Foi. Primeiro que ele roubou a bola do Gustavo Gomes. Fez a jogada totalmente individual, invadiu a área, deu um corte no zagueiro lá que deve estar sentado até agora e bateu pro gol. Aí fez o 2-1. E falando aí, e o Palmeiras, vou falar, o Palmeiras deu sorte de ter ganho esse jogo ontem. E falando aí em Gustavo Gomes, ele se igualou agora ao Luiz Pereira, né? Ele passou, né? Passou a 37, né? Luiz Pereira aí bateu na marca aí, né? Na verdade, o Gustavo Gomes, ele é soberano. E outra coisa que... Ele é o xerife. Outra coisa que mostrou também, houve um gol impedido, um para cada lado, né? Bem impedido e tal. Foi. Exatamente. Então você vê que o jogo foi lá e cá. O Palmeiras não foi aquele Palmeiras que a gente ganhou, beleza, o torcedor está feliz, eu estava jogando aí nos seus dependências, mas já faz tempo, viu? Faz tempo que o Palmeiras não vem apresentando aquele futebol de encher os olhos de anos atrás aí. Então tem que abrir o olho, porque logo a cobra começa a fumar. Um ponto que eu acho que é relevante é que, independente da circunstância, de como foi, Palmeiras com os 3 pontos, ele assume a primeira colocação no geral da Libertadores. Hoje ele teria vantagem de fazer o segundo jogo em casa, independente da situação. Obviamente que a rodada não está concluída ainda, tudo mais, mas hoje é do Palmeiras a melhor campanha até o momento. Exatamente, Rafael. Agora, o que vale é a bola entrar, o que vale é 3 pontos, né? Mas existe aquilo que a gente sempre fala, que é a injustiça do futebol. Nesse jogo, estou me referindo a esse jogo. O Independente Del Valle, eu acho que teria que vencer o jogo. Então, para mim, foi injustiça, que jogou muito mais, atacou muito mais, tomou mais bola, né? E quem foi o vencedor foi o Palmeiras. Minha aposta ontem era 1-1. Eu não fui muito longe principalmente pelo pênalti. Foi o que a gente fala de ser efetivo, né? De ser efetivo no ataque. Aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense lá, e aconteceu com o Palmeiras também. O Palmeiras hoje tem a melhor campanha da Libertadores no saldo de gols. Ele tem um saldo positivo de 9, enquanto o River Plate tem um saldo positivo de 7. E os dois têm os mesmos 13 pontos. Bom, vamos lá. Falando dos jogos que acontecem hoje, João Augusto, começando com Universitário e Botafogo. O Glorioso tenta esses 3 pontos fundamentais para a classificação. O Botafogo hoje ele está com 6 pontos, enquanto o Júnior Barranquilla venceu anteontem a LDU fora de casa, o que foi um péssimo resultado para o Botafogo. Precisa correr hoje, João? Precisa correr. Eu entendo que com a chegada do Arthur Jorge no Botafogo, está evoluindo, o time está crescendo, né? Hoje joga fora de casa, lá com o Universitário. É um time enjoado de jogar em seus domínios, mas eu estou conseguindo acreditar que o Botafogo vai fazer um bom papel. O time está sendo assim, tendo uma adaptação com o novo treinador. O Botafogo pode fazer um bom papel e pode vencer a equipe do Universitário do Peru lá em seus poderes. Mas tem que jogar muita bola para trazer um bom resultado lá no Peru hoje. Concorda, Marcão? O Botafogo consegue esses 3 pontos lá, porque aquela história, em caso de vitória, o Universitário dá adeus à Libertadores. Exatamente. Eu acho que o Botafogo tem que ganhar esse jogo. É importantíssima a vitória do Botafogo lá hoje sobre o Universitário, que está lutando pela segunda vaga diretamente com ele. Botafogo vencendo, beleza. Perdendo, coloca a classificação em jogo para a última rodada. E você sabe quanto tempo faz que essa equipe não perde lá, na casa dele? Desde julho de 2023.
Não é a fácil, parada vai ser difícil. Botafogo, Não, é difícil. Parada difícil pro Botafogo. É em Lima, né? E sabendo que o Universitário... Santiago de Lima. Eles sabendo que vencendo o Botafogo, eles vão a 8 pontos, deixando o Botafogo decidir na última rodada. Então vai ser muito difícil pro Botafogo, não vai ser moleza não. O Júnior Barranquilla, que já jogou, tem 9. Botafogo vencendo, iguala, porém tem um saldo de gol que o Barranquilla leva 3, né, enquanto que o Botafogo não tem nada por enquanto. Então vai depender da vitória hoje. Tem que ganhar e ganhar bem. Exatamente. Outro jogo que tem logo mais, João Augusto, é o Fluminense encarando o Cerro Porteño. Vamos lá, ontem inclusive teve manifestação na sede das Laranjeiras, torcida pedindo assim, 2023 já acabou, vamos começar 2024 e também com os dizeres de treinador Pardal, o Fluminense não é seu laboratório. Olha, o torcedor ele tem esse direito, né, de exigir, de cobrar, não pode partir para agressão. Agora eu estou assim, concordando com os torcedores do Fluminense, do Tricolor das Laranjeiras. O Fluminense, é a realidade. Inclusive nós comentamos aqui em programas anteriores que o Fluminense está em baixa, o Fluminense está em queda, não está jogando o mesmo futebol do ano anterior, do ano passado, campeão de tudo quanto é coisa. Enfim, agora, gente, joga com o Cerro Porteño. É um time também enjoado de jogar. A equipe do Paraguai é um time, gente, chato de jogar, mas o Fluminense tem que fazer o seu papel. O Diniz tem essa pressão do torcedor, ele tem que fazer o Fluminense jogar bem e ganhar o jogo, mas é um time, volto a falar, enjoado esse time do Cerro Porteño do Paraguai. O Fluminense é o seguinte, João, a torcida está cobrando acho que demais. O Fluminense o ano passado foi campeão da Libertadores. Esse ano não vem bem no Brasileiro, tudo bem, pode embalar ainda? Pode, estamos no começo do campeonato, mas ele é líder do Grupo A na Libertadores da América, então eu acho que a torcida do Fluminense tem que ter um pouco mais de paciência. Hoje eu creio que o Fluminense não perca o jogo pro Cerro Porteño, jogando em casa, já garante a classificação e tchau, obrigado. Ô Martinho, provável Fluminense vai a campo, você tem? Tem. Vamos lá. Fábio, Marquinhos, Antônio Carlos, Felipe Andrade, Marcelo, Martinelli, Lima, Ganso, Arias, Queno e Cano. É o timão aí da equipe do Fluminense, que eu acredito que é até força máxima, né? Tirando aí o Xavier, que tá contundido, Samuel Xavier, os demais aqui são todos titulares. Paulinho, concorda com o Martinho aí? Vai ser um jogo tranquilo pro Fluminense, é aquela história. Em caso até de empate, já garante sua classificação. Mas, obviamente, jogando em casa, nos seus domínios, contra o Cerro, precisa fazer esses 3 pontos. Você conhece aquela velha frase, mamão com açúcar? Sério? Conhece? Aí, ó, lá vai. Mamão bem maduro, assim, ó. O Fluminense goleia esse time hoje, já jogou 3 vezes, venceu as 3 vezes. E tem 2 jogadores pendurados, que é o Fábio e o Manuel, né? E o Manuel não tá relacionado, né? O Manuel vai ficar no banco. Mas vamos lá, pelas últimas partidas dele, pelo amor de Deus. Ele é um trator de esteira, né? Ele chega e é falta toda hora, é cartão amarelo. Não, o Manuel não vai pro banco, ele tá com lesão também. Tá fora. Esse Manuel, quando tava no Cruzeiro, o pessoal até rezava lá na porta do Mineirão, lá acendia até vela pra ele ir embora logo. Agora, não dá pra negar. Sai Felipe Melo, mas suspenso. Sai o Manuel com lesão, a zaga com Felipe Andrade e Antônio Carlos perde... muito numa questão Libertadores. Uma zaga, vamos dizer, reserva, né? É B. Antônio Carlos, o Felipe Andrade, gente, no jogo anterior ele entrou, parece que ele dá umas pipocadas. Então, mas é o que tem, o que o Diniz vai colocar em campo hoje. Viu, João? Se o Manuel não vai jogar lá pro Fluminense, o Manuel vai jogar lá pra equipe do Cerro, hein? O Juan, Manuel e Turbi. Nossa, e Diego Churim. Que ataque, hein? Último jogo da Libertadores da América que acontece no Morumbi, o São Paulo recebe o Barcelona de Guayaquil. Zubeldia, que ainda não perdeu no comando do São Paulo, deve ter um retorno importante para essa partida. Ninguém mais, ninguém menos do que Lucas Moura. Porém, há quem diga que não. Lucas vai ficar no banco, vai ser preservado e entra no decorrer da partida. Provável São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, Igor Vinícius e Patrick nas laterais, Alan Franco e Arboleda na zaga, Alisson, Bobadilha, Michel Araújo e André Silva no meio, na frente Luciano e Juan. Cara, o Juan é uma coisa que ainda é pedra no meu sapato. Mas tá tendo a confiança do treinador. Mas ele é uma porcaria. Não, mas ele tá tendo o apoio do torcedor. Você pode que o Zubeldia tá bancando também o Patrick.
O Patrick no último jogo foi bem. Num dos jogos, tem 2 jogos que eu vi o São Paulo, hoje ele não complicou. Enfim, é um jogador de vontade, de ir para cima. Agora, eu entendo também, o treinador, deixava assim, o Lucas Moura, gente, assim, como opção. É claro que ele faz falta, ele é importante no São Paulo, mas ele está voltando de contusão agora, então deixava ele como opção e depois entrava no transcorrer do jogo. Mas vira e mexe aí, quando o Juan entra no time de São Paulo, ele faz seus golzinhos, né? Então. Vira e mexe, ele tá fazendo seus golzinhos. Bem ou ruim, ele tá fazendo seus gols. Tem um apoio do torcedor. Ele errou 3 lances contra o Fluminense que o inacreditável Futebol Clube podia dar a camisa 10 pra ele, não é nem a 9. Mas ele é muito novo ainda, Rafael. Ele vai aprender muita coisa. Agora, veja bem, o São Paulo precisa dessa vitória para ir a 12 pontos e lutar pela primeira colocação do grupo na última rodada. O Talheres de Córdoba tem 13. E qual que é a última rodada do São Paulo? É o próprio Talheres. Um matando o outro. Então a vitória hoje é importantíssima. O Barcelona de Guayaquil tem 2 pontos, nem falou porque entrou na Libertadores. Não, ele, pelas últimas participações, ele até que foi bem. Nesse ano foi uma tristeza. E o São Paulo tem a obrigação de ganhar esse jogo dentro de casa com mais de 45 mil ingressos já vendidos. Esse aí eu falo que tem obrigação de ganhar. E tem o Bobadilla, a gente tá tendo agora o respaldo do treinador. Ele é bom jogador, na pegada, saindo pro jogo. Então, é um São Paulo forte hoje diante da equipe do Barcelona. Mas tem muitos lesionados para variar. O Bobadilla tá fazendo o segundo volante. Sim. E ele colocou o Alisson para fazer do Pablo Maia de primeiro volante. Então tá muito bem. São Paulo hoje, Paulinho, você acha que é um jogo teoricamente fácil ou não? É fácil. Fácil? Fácil. Brinca não gosto quando você fala assim. É fácil. Por que você fala? Mamão com açúcar também, esse Paulo Júnior? Não é muito mamão com açúcar. Você entendeu? O mamão tá impetrado um pouco, não é madurinho, não. É o seguinte, Rafael, São Paulo já está classificado. O que São Paulo está buscando? É a primeira colocação, né? São Paulo já está classificado para outra fase, está sossegado. Então, ele quer a primeira colocação. E por este motivo, o São Paulo vai entrar tranquilo, sossegado para jogar. Né? Não é aquele time que fala, não, nós precisamos ganhar, senão não classifica. Aí é outro departamento. Então, nada mais. O que é mais favorável para uma equipe? Ela entrar tranquila dentro de campo para jogar bola. É o que o São Paulo vai fazer. Bom, temos muitas participações, meus amigos aqui, o pessoal que já tá falando, mandou muita mensagem, não conseguimos colocar no ar. Hoje teve um programa com muitas mensagens. Eu vou pedir para pessoal aqui tomar nota de todas elas. Olha, coisa nova, né? Tomar nota. Eu vou marcar aqui e amanhã salvo, né? Amanhã a gente solta todos os áudios, coloca no ar essas mensagens dos amigos que a gente ficou pendente. Pode ser? Palpites. Opa. Vamos falar dos palpites também, mas antes eu queria deixar um recadinho para vocês da Semana da Caixa d'Água lá da Casa do Encanador. Lá na Semana da Caixa d'Água você compra a caixa d'água 500 litros da Glasmar por apenas R$ 199,90. Isso mesmo, R$ 199,90. Se você não precisa, compre e deixe em casa, que um dia você vai precisar e vai estar muito mais caro. Então não perca a oportunidade. Casa do Encanador fica na Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Marcão, você me perdoa, tem áudio até do Walter aqui, mas não vai pro ar hoje, vai pro ar amanhã. Graças a Deus. Vamos aos palpites, senhores. Começando com o jogo entre Fluminense e Cerro Porteño. Quanto, Martinho? 2-1 Fluminense. Paulinho? 4-0. Quanto, Marcão? 3-0 Fluminense. João? 2-0 Fluminense. Meu palpite é 2-1 Fluminense. São Paulo e Barcelona de Guayaquil. Martinho? Aí o São Paulo ganha fácil, 3-0. Paulinho? Vou também, 3-0. Martinho? Marcão? 5-0 pro São Paulo. Que é isso, gente? João, eu vou colocar 3-1 São Paulo. Eu pus 2-0 São Paulo aqui. Queria ter a confiança que vocês estão. Todo mundo feliz com o São Paulo, né? Botando fé. O Botafogo, Universitário e Botafogo, Martinho. Empate, 1-1. Eita, quanto, Paulinho? 2-1 Botafogo. Marcão? 1-0 Botafogo. João? Eu vou copiar o Marcão, 1-0 Botafogo. É o meu palpite também, 1-0 Botafogo. Simbora, senhores? Vambora, né? Vambora, então. Tá aí, Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Casa do Encanador,
Armazém das Bebidas, restaurante e marmitaria Sabor Mineiro e banquinho correspondente Banco do Brasil. Agora sim, Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá. Aproveitando então, João Augusto, para falar que saem de campo hoje Antero Greco, Silvio Luiz e Apolinho. Mas bom. Não entra ninguém, pois esses daí são insubstituíveis. Muito bom. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa. Grande